Eu vou ler com vocês um texto da Sagrada Escritura, deixa eu abrir aqui, Êxodo 17, 14. Êxodo 17, 14. Você já percebeu que eu gosto muito da história, da trajetória do povo de Israel. Eu tenho plena convicção de que os acontecimentos que aconteceram com o povo de Israel, com o povo de Deus, lá no Velho Testamento, ele é uma luz, uma direção para nós que vivemos debaixo de uma nova aliança em Cristo Jesus. Traz ensinamentos preciosos para nós, preciosos, e exemplos que, às vezes, ao olharmos para eles, nós vamos evitar que uma coisa ruim aconteça com a gente. E Êxodo 17, 14 diz assim: depois o Senhor disse a Moisés. Depois de quê? Depois de uma luta que eles tiveram. E eu vou explicar depois. Escreva isso no rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Uau! Moisés construiu um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Jeová Nissi, o Senhor é o meu estandarte. Aleluia. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. E a conclusão da derrota final e o extermínio total dos amalequitas se deu no tempo de Davi. E se cumpriu a palavra de Deus. O que aconteceu aqui? Amado, eu quero falar uma coisa para você. Nós estamos em rota de promessa. Quem acredita nisso? Eu acredito que a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles que aceitaram Jesus como o seu Senhor e como o seu Salvador, aqueles que se entregaram verdadeiramente a Deus, estão em rota de promessa, em rota de conquista. Assim como Israel saiu do Egito, debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma mão forte e poderosa de Deus, e foi conduzido durante o deserto, 40 anos, até chegar na Canaã, a terra da promessa. Eu acredito que assim como eles estiveram nessa rota de promessa, até entrar na conquista, nós também, igreja do Senhor, estamos em rota de promessa. Você está me entendendo? Deus tem conquistas maravilhosas para fazer em você e através de você. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua família, para fazer no seu trabalho, para fazer na sua empresa. Deus tem promessas, e essas promessas se cumprirão. Amém? Amém? Se cumprirão. Mas o que aconteceu aqui? Aconteceu aqui o seguinte: quando houve uma pequena confusão no meio do povo de Israel, houve uma pequena rebelião, e essa rebelião provocou uma certa fragilidade no povo que estava nessa rota de promessa. E havia um povo no deserto, um povo oportunista, chamado Amalequitas. O rei era Amaleque, eles eram os Amalequitas, eram conhecidos como ratos do deserto. Eles viviam no deserto. Aqueles caras com aquelas roupas tampando a cara, tudo e tal. O cara se escondia na areia, para que se surgia da areia. Quem viu aqueles filmes do Egito, viu como é que eles agiam, né? Saía do meio da areia, de repente aparecia. Eles atacavam o povo que caminhava e que atravessava o deserto pelos flancos. Pegava os fracos, os que ficavam para trás, para matar e destruir e roubar. Eles eram ladrões, viviam disso. Mas nesse momento, a fragilidade de Israel era grande, que eles se encheram de força e foram atacar de fato o povo de Israel. Mas eles não sabiam de uma coisa. Eles não sabiam o tamanho do Deus que estava com aquele povo. Moisés, vendo a situação,
subiu no monte, junto com Arão e Hur, e levantou as mãos, e Josué foi para o campo de batalha. E preste atenção, enquanto Moisés com as mãos levantadas, porque Moisés simbolizava ali o estandarte de Deus, por isso que essa revelação veio a Moisés, quando ele viu o resultado da atitude espiritual que ele teve, ele disse: o Senhor é a nossa bandeira, Jeová em si, Ele é o nosso estandarte. Por quê? Porque ele levantou as mãos, enquanto as suas mãos estavam levantadas, o povo de Israel, Josué, destruía os inimigos. Mas quando as suas mãos iam cansando, e abaixava, os amalequitas prevaleciam no campo de batalha. Nisto, Arão e Hur sentam Moisés numa pedra e levanta as mãos de Moisés. E eles começam a ter vitória. Vitória até acabar com o inimigo ali, naquele momento, no deserto. E aí Moisés disse: o Senhor é a nossa bandeira, Deus é o nosso estandarte. Se Deus for por nós, quem será contra nós? Mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Amado, você sozinho com Deus, você é a maioria. É a maioria. Mesmo que você esteja sozinho, você vai ter a vitória. Mas os amalequitas hoje, nós temos os amalequitas modernos, aqueles que vêm para tentar destruir a sua família, aqueles que vêm tentar com enfermidade causar transtorno para você, aquele que causa confusão no lar, traz dificuldade financeira, traz tantos problemas. São os amalequitas modernos que querem roubar a sua paz, querem tirar a sua tranquilidade, querem fazer de você uma pessoa ansiosa, preocupada, cheia de temores interior, e não saber o que fazer. Os amalequitas modernos às vezes aproveitam de um momento de fragilidade que você tem, quem sabe, no momento que você está passando por uma situação difícil na sua vida, eles vêm para tentar destruir. Mas você precisa descobrir: o Senhor é o seu estandarte, o Senhor vai lhe dar a vitória. Mas como que isso aconteceu? Que é isso que é o importante nessa mensagem hoje, porque as coisas não acontecem, amado, na nossa vida de maneira de qualquer jeito, por acaso, de qualquer maneira, por coincidência. Não, as coisas espirituais acontecem porque aplicamos também um princípio espiritual. Havia um entendimento espiritual por detrás dessa batalha, e é isso que nós precisamos compreender. Quando Josué vai para o campo de batalha, sabendo que Moisés estava no monte intercedendo por ele, ele sabia que ali existia uma compreensão espiritual maior do que a sua força física, maior do que a sua capacidade de lutar, maior do que o exército que estava com ele. Havia uma compreensão espiritual. Que compreensão é essa? Amados, quando o povo sai do deserto, uma coisa acompanhou o povo durante todo o momento: era a nuvem de Deus. A nuvem simbolizava muita coisa para aquele povo. A nuvem simbolizava a cobertura de Deus, dirigindo aquele povo, protegendo aquele povo e dando descanso àquele povo. Ele sabia que aquela nuvem não era simples nuvem, mas era a presença de Deus constante com eles durante todo o momento. Quando Josué vai para o campo de batalha, Josué vai com o entendimento de que havia sobre ele uma cobertura espiritual. Quando você sai para uma luta, querido, quando você sai para orar contra um problema, quando você sai numa guerra espiritual para resolver uma dificuldade que você está passando na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, você tem que sair debaixo desse entendimento: há uma cobertura espiritual sobre a minha vida.
Moisés falou isso bem claramente no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio, meu baluarte, o Deus em quem confio. Certamente o Senhor me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. Não temerei o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão à minha direita, e 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido, porque fiz do Senhor o meu refúgio, o meu baluarte, aquele que me protege. Aleluia! Nenhuma praga chegará à minha casa, nenhum mal me atingirá, porque eu fiz dele a minha cobertura. Aquele que habita tem que habitar. Não é para qualquer um. São pessoas que decidiram estar debaixo dessa cobertura. Aquele que habita, se sair, perde a cobertura. E tem muitos assim, tentando lutar sem essa cobertura. Por isso sofrem. Por isso ficam perdidos. Pessoas que se acham muito de si mesmo, pensam demasiadamente de si mesmo, e não acreditam que possa haver sobre eles uma cobertura. Aquele que habita. O Salmo 91, amado, não é um texto para você abrir na sua casa e colocar na sua estante e ficar lá empoeirando, como se fosse um amuleto de sorte. Não. Não é para você fazer um quadro e pendurar na parede como se fosse um amuleto. Não. O Salmo 91 é um princípio espiritual que precisa ser aplicado e vivenciado por você. Eu decidi estar debaixo de cobertura espiritual. E essa cobertura, amado, com Josué tinha muita compreensão dela. Primeiro, essa cobertura dava para ele proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus em quem confio. Certamente Ele te protegerá. Proteção. Quem está debaixo da nuvem está debaixo de proteção de Deus. Os últimos versículos do Evangelho de Mateus, na verdade, são as últimas palavras de Jesus, as últimas palavras de Jesus antes dele ser assunto aos céus, né? Tá tanto em Marcos, como em Mateus, como em Lucas e também lá no livro de Atos. Quando ele, antes de subir, comissiona a sua igreja, fala para a sua igreja, ide por todo o mundo, pregar o evangelho para toda criatura, quem crer será salvo, porém quem não crer será condenado. E lá no Atos diz, já recebereis o poder, descer sobre vós do Espírito Santo, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E lá em Marcos fala, pregai o evangelho para toda criatura também. Então, mas aí depois de tudo isso ele fala, a última frase dele para nós, igreja, antes de subir: eis que estarei convosco até a consumação do século. Ele não vai te abandonar na luta, Ele não vai deixar você sozinho na tribulação, Ele não vai abandonar você, amado, no momento de aflição. Ele está junto com você, porque Ele prometeu: estarei convosco. Ele está contigo. Amado, estar debaixo dessa nuvem é estar debaixo de proteção da presença de Deus. O apóstolo João, na sua carta primeira, capítulo 5, versículo 18, diz: aqueles que são nascidos de Deus, Deus o guarda, e o maligno não toca.
Amado, quando vier uma aflição contra você, quando vier um problema contra você, quando vier uma dificuldade contra você, você diz: eu nasci de Deus, eu sou lavado e redimido no sangue do Cordeiro, Deus me salvou, Ele é a cobertura, o sangue de Jesus é a cobertura sobre minha vida. Diabo, vai embora, você não pode me tocar. Uau! Ele é a sua proteção. Nenhuma praga te atingirá, nenhum mal chegará à tua casa, porque fizeste do Altíssimo a tua habitação. Você está entendendo? A nuvem, o povo tinha direção, a nuvem, quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem levantava, começava a caminhar, o povo levantava o acampamento e ia caminhando debaixo da direção da nuvem. Essa cobertura dá direção para você. Essa cobertura dá direção para você. Salmo 119, 115 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Direção. Sabe que tem muita gente que sofre porque não busca a direção de Deus para uma decisão importante na vida? Na verdade, querido, qualquer decisão que você for tomar, busca a direção de Deus. Não faça nada sem a direção de Deus. Vai escolher um marido, menina? Vai escolher uma esposa, menino? Direção de Deus, cara. Busca a direção, não deixa a ansiedade, não deixa a pressão do momento, não deixa a opinião pública influenciar na direção de Deus na sua vida. Fala: eu estou em Deus, é Ele quem me dirige. Mas rapaz, já está trintão já, cara. E daí? Deus sabe a hora certa na minha vida. Pouco amém, né, gente? Ou tem muito casado aqui, e os solteiros estão tudo assim: pastor, deixa eu escolher. Direção, cara, você não erra. Direção de Deus, você não erra. Aí você fala: esse casamento realmente foi Deus que dirigiu. Aquilo que Deus uniu, amado, debaixo de cobertura espiritual, debaixo da direção da nuvem, o maligno não vai trazer confusão. Está entendendo? A nuvem dava direção, a nuvem dava proteção, a nuvem dava direção e a nuvem dava descanso. Eu acho impressionante isso, porque quando a nuvem parava, amado, eles estavam num deserto. Pensa comigo, eles estavam no deserto. Lugar escaldante, lugar sem provisão, sem comida, sem água. Eu acho que, humanamente falando, qualquer um diz: não, gente, vamos o mais rápido possível chegar no lugar. Vamos sair desse lugar difícil aqui. Não, a nuvem parava e às vezes parava longo tempo num lugar, amado. A Bíblia diz que enquanto eles estiveram debaixo da nuvem, porque quando Josué atravessou o rio Jordão e o deserto ficou para trás, eles entraram na terra prometida, a nuvem ficou. Porque enquanto eles precisavam da direção de Deus, da proteção de Deus e do descanso de Deus, a nuvem estava lá. E a Bíblia fala que as roupas deles não envelheceram, os calçados não envelheceram esses 40 anos. Imagina, amado, o seu Nike durar 40 anos. Eita, cadê o Pedro, Paulo? Eita, é muito tempo, Senhor. Mas não envelheceram. Olhar para ele, estava novinho, a gente mudava até a forma para ficar legal.
Descanso no Senhor. Você sabe que a nossa geração é tomada por demasiada ansiedade. O povo anda ansioso demais, preocupado demais com o que beber, com o que vestir, com o que comer. Jesus disse: não andeis ansiosos, nem preocupados com essas coisas. Observe o lírio no campo, eles não tecem, não costuram, mas nem Salomão na sua formosura, na sua glória se vestiu como deles. Observe os pássaros, eles não plantam, não colhem, mas toda manhã tem a comida para comer. Não seja tomado de ansiedade e de demasiada preocupação. O apóstolo Pedro, na sua carta, capítulo 5, versículo 7, diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Descanso. Descanso. Eu estou debaixo da nuvem. Respira, cara. Para e respira, diz o Deus, eu estou debaixo da nuvem de Deus, eu estou debaixo da proteção de Deus, eu estou coberto pelo sangue de Jesus, eu pertenço à família de Deus, eu fui enxertado na videira verdadeira por causa de Jesus, hoje eu faço parte do povo de Deus, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sei que Deus vai me guiar em todos os passos até o dia final, eu sei que todos os acontecimentos na minha vida cooperam para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. O meu bem. Então eu vou descansar. Entregue para Deus. Se você... automático, hein? Aqui você descansa. Aqui você vai descansar. Vai ter a direção e vai ter a cobertura de Deus. Josué fez debaixo de uma compreensão. Os amalequitas foram derrotados por causa de uma compreensão espiritual. Amado, toda oposição que se levantar contra você, quando encontrar a cobertura que está sobre você, ela vai ter que respeitar. Entenda isso. Ela tem que respeitar a sua cobertura. Entendimento espiritual. Junto com essa compreensão desse entendimento espiritual, havia uma prática. Deixa eu chamar aqui o meu Arão e o meu Ur. Cadê o meu Arão e o meu Ur? O Ur está chegando ali. Cadê o Arão? Ô César, você que é o Arão? Amado, no mundo espiritual, é o que vale. O que vale na sua vida natural é a compreensão que você tem do mundo espiritual, das verdades espirituais. A prática das verdades espirituais vão trazer resultado na sua trajetória natural. Entenda isso, amado. Se você está aqui na igreja hoje, ouvindo a palavra de Deus, se você está aqui hoje e entregou sua vida para Jesus, é porque você crê nas verdades espirituais. Amém, amado? Aqui não é reunião de motivação. Aqui não é reunião motivacional, aqui não é isso aqui. Aqui não é para você se sentir bem, massagear seu ego, não é isso. Às vezes é para te destruir você. Amém? Às vezes é para quebrar e moer você de tal forma, de tal maneira que Deus possa construir algo de valor. Entendeu, gente? Então, crer nas verdades espirituais é importantíssimo, é determinante para o seu sucesso na sua trajetória natural. Quando Josué estava lá lutando contra os amalequitas, ou seja, vamos pensar aqui nos amalequitas modernos, lutando contra a enfermidade, lutando contra o problema financeiro, a crise conjugal, lutando com a crise emocional, pessoa passando por depressão, tanta coisa hoje, né, gente? Moisés estava lá com as mãos levantadas, intercedendo, o estandarte de Deus, intercedendo.
Moisés simbolizava ali a autoridade de Deus sobre Josué, o estandarte de Deus sobre Josué, a liderança de Deus sobre Josué. Amado, ninguém na vida espiritual pode andar sem cobertura espiritual. Hoje é moda a pessoa querer andar todo mundo solto, usar o Google para recorrer para suas dúvidas e se alimentar de Google. Amado, eu pesquiso demais o Google, demais, mas eu tenho uma compreensão espiritual. Nada substitui a cobertura de Deus, nada substitui a igreja de Jesus, nada substitui as autoridades colocadas por Deus. Moisés estava lá, mas Moisés cansava com as suas mãos, e quando Moisés cansava, o que acontecia? O povo perdia. Faz uma cara de derrota aí, faz. Mas Moisés levantava a mão. Dá glória a Deus, irmã. O povo tinha vitória, mas ele cansava. Aí Arão e Ur. O Ur mais novinho, mais forte, e o Arão mais experiente. Sentou Moisés. Segura a mão aí, César. E sustentou as mãos de Moisés. Sabe o que significa isso? Além da cobertura espiritual, além do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, existe uma igreja. Existe uma igreja que está junto com você, que sustenta as mãos da sua liderança ativa. Moisés aqui é a autoridade, aqui a liderança, trabalhando junto para que haja o crescimento do corpo, para que o corpo de Cristo aumente sobre a terra e tenha vitória, ande em santidade, ganhe sobre o inimigo, em nome de Jesus. Aí o Josué, quem é o Josué aí? Levanta a mão e dá glória a Deus. Aí o Josué vai tendo vitória. Aí você tem vitória no seu casamento, aí você tem vitória contra a enfermidade, aí você tem vitória contra a crise conjugal, aí você tem vitória contra os problemas emocionais, as lutas que vêm contra você. Você sabe que você está debaixo da cobertura do sangue de Jesus e também está inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. Uau! Obrigado, Arão, obrigado. Você está entendendo? Eu faço parte dela. Um dia entreguei minha vida para Jesus. E eu entrei na igreja do Senhor Jesus Cristo.